Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É um prazer estar mais uma vez aqui, juntamente para orarmos, para pregarmos, para trazer uma palavra de esperança, uma palavra que Deus venha falar ao seu coração, que Deus possa te abençoar neste dia, que coisas boas possam acontecer, que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sobre você e te dar a paz. Hoje gostaria de estar falando de um assunto muito interessante da parte de Deus. Antes, eu queria te pedir, se inscreva neste canal, dê um like. Se você fizer isso, irmão, você me ajuda a encontrar mais vidas e mais pessoas. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8 e versículo 22, que diz sobre Jesus acalmando uma tempestade. Eu digo para você, quem nunca passou por uma tempestade na vida? Quem que nunca passou por tribulações, provas? Mas nós temos que ter a esperança em Deus, que sempre há uma luz no final do túnel, pois todos nós passamos, irmãos, por grandes tribulações, grandes tempestades, mas Deus está conosco. Deus nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Ele está conosco em todas as circunstâncias da vida. E quando passamos por provações e desafios na nossa vida, devemos crer que Ele está ao nosso lado, independente do que estamos passando, independente daquilo que estamos vivendo. Eu creio que se nós usarmos a nossa fé, Deus pode fazer grandes milagres na nossa vida. Então hoje aqui eu venho trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que pode te ajudar a vencer esse obstáculo, esse desafio que está na tua vida. Se você parar para pensar, Jesus ele era também plenamente humano, pois sentia sono, cansaço, fome, sede e dor. E aqui, aonde vamos ler, Deus, ele passou por momentos de grande adversidade com seus discípulos, mas o Senhor tem uma palavra profética para a tua vida, tem uma palavra profética para a minha vida, para a tua família, para que a tempestade venha se acalmar e nós possamos se alegrar na presença de Deus. Então diz assim aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ele ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este, que até os ventos e as águas dá ordem e lhes obedecem. Até aqui. Que palavra maravilhosa. Vemos aqui que Jesus, ele como um ser humano, também sentia cansaço, sentia fome, sede e dor, como um ser humano comum, pois Jesus estava fazendo seu trabalho, ele estava pregando de aldeia em aldeia, e ele tinha o seu propósito, e ainda não era chegada a sua hora, e Jesus estava cansado naquele momento e dormia, e uma grande tempestade se levantou. Eu digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas tempestades não se levantam na nossa vida, quantos desafios. Eu, como ser humano, também já passei por grandes adversidades na minha vida. Eu não conheço a sua vida, não sei o que você está passando ou vivendo, mas eu creio que Deus tem uma palavra de esperança para você, que Deus está com você nessa adversidade, que Deus está com você nessa provação que você está vivendo. Vemos a vida de Jó, um grande homem de Deus. Jó tinha uma vida bem-sucedida, era o homem mais rico que tinha
na sua terra. Jó tinha uma família linda e maravilhosa. Ele gozava de grandes benefícios de Deus. Ele era um homem muito próspero, até o inimigo chegar a Deus e questionar, porque Deus o abençoava tanto e protegia tanto ele. Deus agora permite que Jó passe por uma grande provação, por uma grande adversidade, por um grande desafio. E Jó perde seus bens, suas terras, seus filhos, sua riqueza. Jó perde tudo que Deus deu para ele. E por incrível que pareça, uma doença abate Jó, a lepra. E esta doença faz com que Jó cava um buraco e entra dentro daquele buraco e vive ali enquanto a sua pele é devorada. E Jó, sofrendo com a perca dos filhos, com a perca de tudo, tua esposa olha para ele e diz: Jó, você perdeu tudo. Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele não chama ela de louca. Ele diz: como uma louca, tu falas. E ele ainda pega e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que na hora que ele diz essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo viu que nem as percas financeiras, nem a perca dos bens, dos filhos, da saúde, poderia o afastar de Deus. Jó perseverou. Irmãos, nós, por ser seres humanos, nós também muitas das vezes perdemos muita coisa em nossa vida por servir a Deus e por estar com Deus. Às vezes não fizemos nada de errado, não foi porque pecamos ou falhamos, mas porque há um propósito em tudo que passamos na nossa vida. Jó passou por aquilo tudo, sofreu. Os amigos vieram falar com ele e o acusaram que ele estava vivendo errado, que ele tinha pecado, que ele tinha transgredido as leis de Deus. Mas ele não tinha feito isso. Jó continuava firme e fiel a Deus. Eu me lembro que eu passei uma grande provação na minha vida. Eu me lembro que um certo momento da minha vida eu estava trabalhando, estava na mesa comendo com algumas pessoas e o telefone de um amigo tocou e ele falou para mim: atende, que é sério. E quando eu atendi aquele telefone, a pessoa falou para mim: sua casa está pegando fogo, corre para lá. E era longe. Eu me lembro que eu fui correndo para casa. Quando eu cheguei lá, eu fiquei preocupado, porque eu tinha 4 filhos e minha esposa. Enquanto eu ia no caminho, a minha mente latente, pensando meus filhos, e eu não tinha notícia nenhuma do que estava acontecendo. Meus filhos vinham na minha mente. E quando cheguei lá, abracei a minha esposa, os meus amigos, algumas pessoas já tinham apagado o fogo, mas queimou muitas coisas, estragou bastante coisa na minha casa. Ali eu fiquei triste, fiquei profundamente angustiado, mas eu creio que Deus estava no controle de todas as coisas. Agora eu comecei a pensar: o que vou fazer? O que eu vou decidir a fazer nesse momento de tanta angústia que eu estava passando naquele momento? Eu não tinha feito nada de errado, mas era um momento de provação que eu estava passando, um momento de desafio que Deus permitiu acontecer na minha vida. Naquele mesmo momento que eu vi todas as coisas destruídas, queimadas pelo fogo, muitas pessoas ali, eu fiquei sem graça, sem noção do que eu ia fazer. Um chegou para mim, pessoas que trabalhavam comigo no momento, e falou: você vai ficar no hotel, você vai poder comer no nosso restaurante. Então quer dizer, Deus já foi preparando tudo na minha vida. Tinha onde eu ficar com a minha família, tinha onde eu comer com a minha família. Deus foi preparando tudo. Eu me lembro que eu não tinha condições para consertar a minha casa. Muitas pessoas, era próximo do Natal, muitas pessoas começaram a ter compaixão do que eu estava passando e vivendo, eu e minha esposa e nossos 4 filhos. Muitas pessoas começaram a enviar doações financeiras e a gente pegou aquele dinheiro, comprou o que precisava para nossa casa. Aí ali a gente reconstruiu o que o fogo tinha destruído
a gente conseguiu acertar as contas da casa, ficou tudo zerado. Deus preparou tudo enquanto a gente estava naquele momento de dor e de sofrimento. A casa foi reconstruída, as contas foram todas pagas, nós podemos, naquele momento, ver a mão de Deus se movendo em meio à provação. E eu agradeci a Deus, glorifiquei o nome do Senhor, pois nós passamos pela provação com Deus no controle de tudo. Então eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei, eu tenho certeza de algo, que Deus está no controle de tudo e Ele vai trazer tudo o que você precisa. Assim como eu passei pelaquela provação e Deus estava no controle de tudo e tudo deu certo, assim como Jó perdeu tudo, perdeu filhos, família, riquezas, e Deus deu tudo em dobro para ele e deu a honra de volta a ele, eu creio também, pelo poder da palavra de Deus, que você vai ter tudo de volta na tua vida. Creia somente que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Jesus e seus discípulos, ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado e que não seria naquela tempestade que ele ia morrer, com os discípulos naquele barco. E quanto temos uma consciência clara de quem somos em Cristo e do propósito de Deus para nossas vidas, conseguimos descansar, mesmo em meio às tempestades da vida. Então, irmãos, estamos passando por dores, por momentos de sofrimento. Sempre tenha em mente, mesmo em meio às tempestades, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele irá prover aquilo que você precisa. Assim como o Pai Nosso diz: Senhor, dai-nos o pão de cada dia, a providência de cada dia. Basta nós termos fé que Deus irá agir a nosso favor. Assim como Jesus tinha pregado, tinha feito milagres, tinha feito muitas coisas boas e levou agora os discípulos para o outro lado do barco, e se levantou aquela grande tempestade e ele dormia, pois estava exausto, estava cansado. E os discípulos entraram em desespero, pensando que o barco ia afundar. Mas ali eles clamaram a Deus, clamaram a Jesus, e Jesus disse aquela tempestade para que ela se acalmasse, e aquela tempestade passou. Assim eu creio também que através das nossas orações, que através do nosso clamor nós possamos clamar a Deus nesse momento, buscar a Deus em oração, e Ele virá com socorro para a nossa vida. Eu quero convidar você a orar comigo, a buscar Deus em oração, pois eu creio nesse Jesus que acalmou aquela tempestade. Eu creio nesse Deus que agiu na vida de Jó, dando tudo em dobro na vida dele, envergonhando o inimigo. Eu creio nesse Deus que um dia eu passei por uma provação na minha casa, na minha família, onde minha casa foi consumida pelo fogo, mas Deus estava no controle de tudo e nos deu as condições, enviou pessoas, enviou famílias para que nos ajudasse e nós pudéssemos sair de cabeça erguida, e no final tudo deu certo. Eu creio nesse Deus, que Ele pode atuar na tua vida, pode atuar na tua família, e você sair dessa prova com a vitória garantida. Eu convido você a orar comigo neste momento. Então oremos. Então oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor, estamos nesse momento, Deus, clamando a Ti, Senhor. Sabemos que passamos por grandes adversidades nesta vida, Senhor. Mas sabemos também que o Senhor morreu e ressuscitou, que o Senhor está à direita de Deus Pai e intercede por nós, que o Teu Santo Espírito está conosco, nos consolando, nos ajudando e nos abençoando. Senhor, essas pessoas que oram comigo, essas pessoas que estão orando, estão buscando a Tua presença, eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão vivendo nesse momento, Senhor, mas eu sei que eles precisam de uma palavra de esperança, eles precisam de socorro na vida deles.
Eles nesse momento estão angustiados, estão aflitos. Pai, entra com providência na vida deles, Senhor. Que o Senhor possa, com teu amor e com teu poder, agir na vida deles. Assim como o Senhor agiu na vida de Jó, dando em dobro tudo na vida dele, que Jó perdeu, que Jó passou. Jó perdeu a saúde, Senhor. Há muitas pessoas, eu creio, nesse momento, que estão precisando, Senhor, de cura, libertação. Entra com providência na vida deles, para que eles possam recobrar a sua saúde, para que eles possam ser curados do mal que vem tentando tirar a vida deles. Aquelas pessoas que estão passando por um momento financeiro, onde perdeu tudo, pessoas que tinham riquezas, prosperidade na vida, Senhor, e por algum motivo acabaram perdendo tudo, Senhor. Entra com providência na vida dessas pessoas. Ajude-as, Pai, a conquistar. Ajudem elas, Senhor, a passar por esse momento de dificuldade, esse momento de desafio. Pai, assim como Elias, o seu profeta, o teu porta-voz, Senhor, teve um momento de caverna onde ele se escondeu lá, que ele se sentiu acuado, se sentiu com medo da morte. Assim como ele, muitas pessoas, eu creio, Pai, que estão vivendo um momento de medo, um momento de depressão na vida, de ansiedade. Que o Senhor possa recobrar a saúde, o ânimo dessas pessoas. Que o Senhor possa, Pai, através do teu amor, do teu poder, do teu consolo, alcançar essas vidas nesse momento de oração. E que essas vidas possam alcançar o alento às suas almas, que eles possam respirar profundamente e saber que há um Deus que passou por tudo que nós passamos nessa vida. Um Deus também que foi 100% Deus, mas foi por 100% homem, e sabe que as aflições dessa vida vêm sobre a nossa vida tentando nos abater, nos destruir, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Há muitas pessoas, Senhor, também que estão desempregadas, que não têm um emprego, que precisam de um trabalho para o sustento da família, para trazer o pão de cada dia. Senhor, abre as portas de emprego, Senhor. Senhor, com que essas pessoas possam conseguir, meu Deus. Eu peço a Ti neste momento que o Senhor ajude elas, que elas possam, Senhor, ver os Teus milagres acontecer na vida delas. Eu clamo a Ti, eu peço a Ti neste momento, Senhor. Somos seres humanos, Senhor, que precisamos de Ti. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, nesse momento. Assim como o Senhor foi na vida de Jó, na vida de Elias, assim como o Senhor foi na vida dos heróis da fé, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Senhor Deus eterno e Deus poderoso, vem agir na nossa vida, vem agir na nossa causa, ajude as pessoas, Senhor. Tem muitos, Pai, que estão aflitos, que estão passando por provações nesse momento. Deus, ajude-os, entra com providência, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso e que nos ajuda. Abençoe Tua igreja, Senhor, os projetos que o Senhor tem para ela. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor foi na vida dos homens de Deus que passaram por grandes tribulações e provações, alcançaram êxito. Assim como Sansão, Senhor, um dia passou por grandes tribulações e ele, quando estava movendo aquele moinho, orou ao Senhor pedindo a misericórdia pelos teus grandes erros que ele fez. E o Senhor, Pai, teve misericórdia dele e deu a força novamente a ele, aonde ele derrubou aquele templo e teve vitória. Assim também, Senhor, eu peço para Ti neste momento que o Senhor possa recobrar a força dos Teus filhos e levantar eles nesse momento e perdoar as nossas falhas e nos dar força para vencer as tribulações, as provações desta vida e nos dar uma grande vitória. Eu peço nesse momento, Senhor, entra com providência na nossa causa e sairemos desta prova vencedores. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Eu faço esta oração agora e para todo sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que aonde você pôr as suas mãos, Deus possa pôr a bênção em nome de Jesus. Amém.